Como é que você faz para se blindar? Principalmente pensando, Nabor, que a gente vive num país que a política virou literalmente uma guerra aberta, seja na rua ou na rede social. E mais do que isso, né, como um criminalista absolutamente renomado, não só criminalista, mas também criminalista, como é que faz para separar a figura do advogado com as dos réus que defende? É verdade. Isso continua a ser um grande desafio para o exercício da advocacia em determinadas áreas do direito, nomeadamente ou notadamente na área criminal. Não é? A defesa de acusados de cometimento de crimes graves ou de cometimento de crimes no contexto político, não é? Muitas vezes gera uma grande antipatia de parcela da sociedade com relação aos profissionais da advocacia, aos profissionais que promovem as defesas desses acusados. Não é? Em primeiro lugar, eu sempre procurei estabelecer no exercício da advocacia absoluta independência. Por exemplo, muitas vezes eu fui procurado para promover as defesas de vamos dizer assim, de pessoas, de empresários ou outras pessoas de outros segmentos da sociedade contra os quais eu já havia advogado. Não é? E muitas vezes isso ocorreu. Primeiro, pela minha postura de independência. Não é? Eu nunca me deixei levar por paixão política no exercício da advocacia. Embora tenha o meu credo, na minha filosofia, embora seja um democrata, não é? Convicto, não é? Eu respeito o pluralismo político, na verdade. Eu acho que não há outro caminho para a consolidação de uma sociedade que não seja o democrático, de uma sociedade verdadeiramente bem estruturada e que pretenda mais do que, vamos dizer assim, mais do que cultuar valores liberais e progressistas, mas valores sociais. Eu não vejo outra alternativa senão a democracia, o regime democrático. A democracia de cunho liberal e não, de cunho social e não apenas liberal é o grande caminho. E é exatamente isso. Foi exatamente isso que foi estabelecido pela Constituição de 1988. E eu fico muito honrado em dizer que eu, como membro da Ordem, eu integrei comissões de articulação com o Congresso Constituinte e tive a honra de, por ocasião da comemoração dos 25 anos da Constituição Federal, de ser convidado pelo Conselho Federal da Ordem para fazer a Conferência Magna de Encerramento, quando eu recebi, inclusive, a comenda Ordem do Mérito da Advocacia Brasileira, em retribuição ao que a Ordem estimou ser a minha contribuição para o processo constituinte. Não é? E nós lutamos justamente em 1988 ao buscar redemocratizar o país, dotar a nação de uma nova ordem jurídica democrática, mas não apenas liberal, progressista, mas de índole social. A Constituição de 88 é isto. Se ela não se aplica inteiramente, isso não se deve ao seu texto, que é excepcional. E, como tal, até reconhecido por grandes juristas internacionais. Eu me lembro muito bem que em 1990, 2 anos após a promulgação da Constituição, nós recebemos no Brasil nada mais, nada menos do que um dos maiores juristas do século XX, que foi Mauro Capelletti, autor de uma obra paradigmática que foi o seu Access to Justice, The Worldwide Movement to Make Rights Effective, uma obra que ele escreveu no final dos anos 70 com Bryant Garth, da Universidade de Stanford, e que significou o maior relatório sobre acesso à justiça e efetividade dos direitos no mundo. É uma obra que mudou a maneira de pensar o direito, de fazer o direito no mundo. Pois bem, Capelletti esteve em 90 no Brasil e no almoço que antecedeu a conferência, eu designado pelo presidente para acompanhá-lo aqui no Brasil, na verdade ele me disse a mim e ao professor Calmon de Passos, estávamos a almoçar antes da conferência dele, magna de abertura, que ocorreria às 14 horas, como ocorreu em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Conferência Nacional daquele ano, 1990.
Ele disse assim: "La Costituzione brasiliana è una Costituzione molto, molto virtuosa." Ah, quer dizer, a Constituição brasileira é uma Constituição muito, muito virtuosa. Ele fez os maiores elogios, porque realmente é uma Constituição notável. Agora, como dizia o grande Hess, Conrad Hess, não é? É preciso que se tenha, para cumprir uma Constituição com essa conformação, é que se tenha vontade de Constituição, não é? Vontade de cumprir, de aplicar a Constituição, e que tenha as condições materiais, econômicas, não é? Para produzir os resultados que estão no texto constitucional. Bem, mas nós temos realmente uma Constituição verdadeiramente extraordinária, não é? que deve ser mantida pelo que ela representa no processo de redemocratização do Brasil. Então, mas eu fiz essa pequena incursão justamente para responder uma indagação específica que você fez, que era de como nós deveríamos nos comportar diante da promoção de defesas de pessoas que são gravemente acusadas, principalmente daquelas que se vinculam ao mundo político. Eu diria, a primeira regra é a independência e a coragem cívica que tem que ter o advogado. O advogado, ele representa, e para usar uma expressão de Pontes Miranda, mais do que representar, ele apresenta o cliente. Ele é o cliente nos tribunais, por isso que o grande ponto chamava de presentar. Ele não só representa, mediante a formulação de petições, de pedidos ou da defesa dos interesses, mas ele apresenta, ele faz o cliente presente nos tribunais. Não é? Então, essa dimensão da advocacia é uma dimensão que deve ser vista com muita seriedade pelo advogado. Não é? Ele está, por exemplo, no contexto de qualquer regime democrático, ele está a defender a vida, a liberdade e o patrimônio das pessoas, que constitui a trilogia objeto do due process of law, do devido processo legal. No Brasil, nós não precisamos falar em vida, life, quando definimos no inciso 54 do artigo 5º da Constituição o devido processo, por uma razão sistemática. É que a Constituição já proíbe a pena de morte. Então, não há processo cujo objeto seja a imposição de pena de morte no Brasil, não? Porque a Constituição já proíbe a pena de morte. Por isso que o devido processo fala em garantia da liberdade e dos bens. Tá? E, aliás, essa norma do inciso 54 do artigo 5º é reprodução da 5ª emenda da Constituição americana. Veja a influência americana. Tá? O inciso 54 da Constituição brasileira diz assim: ninguém será privado da sua liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. A 5ª emenda da Constituição americana diz: no person shall be deprived of life, liberty or property without due process of law. Então, a mesma coisa sem a palavra vida. No person, ninguém, shall be deprived, será privado of life, vida, não precisamos, porque a Constituição já proíbe a pena de morte, mas liberty or property without due process of law. Então, veja, o nosso devido processo é uma reprodução de dados da experiência americana que sedimentou e aprofundou a experiência inglesa. O due process vem da Carta Magna de 1215, que foi o grande diploma fundante do constitucionalismo moderno, primeiro grande diploma fundante, porque foi lá que se iniciou uma enunciação que consubstancia hoje o devido processo legal, embora se tratasse de uma concessão da realeza ao baronato de Runnymede. Mas o que era uma concessão da realeza ao baronato de Runnymede se transformou historicamente numa garantia universal do cidadão. Bastou que se mudasse o destinatário do preceito da Carta Magna. Lá eram os barões, era o freeman. Quando, com o Bill of Rights, os ingleses reconheceram que os ingleses, não apenas os barões, seriam sujeitos de direito, a cláusula ganhou uma dimensão universal.
passou de no free man shall be imprisoned or deprived of his lands without due process of law, or without the law of the land, without, aliás, a expressão diz assim, falava em judgment of his peers or by the law of the land, pela lei da terra, que mais tarde passou a ser due process of law. Né? Quer dizer, mais de um século depois houve a modificação do the law of the land para due process of law. Então, veja bem, então, o grande compromisso do advogado é com independência, defender os direitos e os interesses do seu cliente, mas com ética, com dedicação, mas com ética, mas com independência. É por isso que, no que diz respeito à dimensão deontológica da advocacia, ética, isso já vem do grande Rui Barbosa, em Oração aos Moços. Ele dizia assim, o advogado tem que defender, não, com coragem, com determinação. Não tem que se curvar aos fortes, na verdade, aos poderosos. Não. Ele tem um compromisso, tem que ter o compromisso e a determinação de defender os direitos do cliente em face da ordem jurídica, quer contraria interesses de poderosos ou não. Esse é o grande compromisso. Então, eu acho que, independentemente da exposição do advogado, e tantas vezes eu fiquei exposto em casos como como o caso do Collor PC, porque os acusados eram verdadeiros inimigos, entre aspas, da nação. Havia movimentos sociais, movimento de caras pintadas, etc. Então nós tínhamos o grande desafio de continuar atuando de forma enérgica, determinada, independente, ainda que também nós estivéssemos sendo expostos. Eu, por exemplo, Evaristo atuou conosco, né, nesta causa, Evaristo de Moraes, grande Evaristo de Moraes, atuou conosco, e nós entramos no Supremo, no julgamento, eu me lembro como hoje, em dezembro de 1994, quando nós fomos para o julgamento em que fizemos sustentações orais, eu falei 3 horas nesse julgamento, porque eu fui designado como sendo o coordenador do julgamento, porque justamente pela dimensão multidisciplinar da minha atuação. Predominava no time da defesa, predominavam advogados criminalistas. Eu conhecia um pouco de direito criminal, mas também eu atuava na área constitucional e processual. Então, foi justamente essa dimensão, essa multidisciplinariedade, que me levou a ser o coordenador da defesa que se promoveu no Supremo em prol do presidente Collor e do tesoureiro e de mais 7 outras pessoas que estavam correlacionadas às mesmas acusações. Não é? Então, a minha atuação mais destacada se deu porque eu não atuei apenas como criminalista. Como criminalista, a discussão era saber qual era a conformação que devia ter o tipo de corrupção. Havia ou não necessidade de ofício na corrupção? Essa era a grande discussão penal estabelecida. Mas, para além disso, e aí foi a razão de ser da minha participação ampla no julgamento, por exemplo, os colegas que falaram 50 minutos, 1 hora. Eu falei 3 horas, porque todos reunidos me designaram para ser o coordenador do julgamento. Isso está registrado na revista 162, primeiro volume da RTJ, a Revista Trimestral de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tem um inteiro acórdão com as intervenções que eu fiz, numerosas durante o julgamento, porque não dizia respeito apenas ao direito penal material, mas ao direito constitucional e ao direito processual, como prova ilícita, por exemplo. Então, eu me lembro que quando nós, Renato, nós fomos ao Supremo, descemos do carro, eu fui inclusive o mesmo carro que Evaristo, e nos dirigimos ao plenário do Supremo, nós tivemos que ser protegidos. Eu e Evaristo entramos por uma espécie de corredor polonês de caras pintadas, protestando, xingando os advogados. Os seguranças do Supremo nos conduziram pelo braço para o plenário do Supremo Tribunal Federal. E nós cumprimos o nosso dever. E, historicamente, hoje, o que é que se tem? Não se tem a memória
em absoluto de termos defendido inimigos do povo, mas cidadãos que estavam sendo acusados, que aliás foram absolvidos das imputações de cometimento de crime de corrupção. E o Supremo, devo registrar, fez um julgamento absolutamente impecável, estritamente jurídico, sob intensa pressão de um fenômeno que não é tão intenso quanto hoje, mas que era já muito intenso à época, que é a publicidade opressiva, a famosa oppressive publicity, para usar uma expressão muito cara aos ingleses. Não é? Então, os jornais, as revistas, os telejornais, as rádios, todas as formas de comunicação existentes veiculavam o clamor pela condenação dos acusados. E o Supremo fez um julgamento notável, estritamente jurídico. Por isso que estabeleceu uma espécie de antinomia. Houve impeachment do presidente, não, ou pelo menos o processo foi aberto e o presidente renunciou, não, e no processo penal correlato, versando os mesmos fatos, não na sua dimensão política, mas na sua dimensão criminal, eles foram absolvidos. O presidente foi absolvido da imputação de cometimento de crime de corrupção. Então, veja bem, então, hoje, historicamente, essas defesas que nós fizemos são celebradas como marcos efetivos da defesa dos cidadãos, não é? E da promoção de um sistema de garantias que não apenas de determinados acusados, mas um sistema de garantias que deve ser observado com relação a todos, independentemente da sua qualificação pessoal, profissional ou de natureza política.